Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feliz novo ano. Que seja um ano de mudanças no seu comportamento interior, mas embasado não em outras criaturas que estão aparecendo por aí na política, na religião. Não. Embasado nos livros seguros do cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro são os recados enviados por Deus, pelo Criador, para nos orientarmos segundo as suas leis, os mandamentos de Moisés, os evangelhos de Jesus, os seus discursos, as suas parábolas, as suas conversas, as cartas de Paulo de Tarso, o pensamento de Lucas. E o cristianismo se completa com a vinda do Consolador prometido. Ele anunciou isso em João, no apóstolo João. E aí veio a doutrina espírita com 5 livros básicos para acabar de explicar todo o mecanismo pedagógico das leis de Deus. E nós, como alunos, aprendizes, operadores da matéria que Ele criou para nós, nos reformemos e nos adentremos nas filas de seus filhos responsáveis. Grande prazer, estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Foi criado em 1968, há mais de 50 anos atrás. Um verdadeiro núcleo de estudos espíritas e jurídicos, porque os dois se casam. Deus, em cada área, enviou as suas leis na ciência médica, na ciência da farmácia, da engenharia e o direito, o Estado democrático de direito. Ele então nos incentiva a fazer um conjunto de leis para que nos eduquemos e nos tornemos civilizados, construindo o progresso como irmãos, progredindo como irmãos, respeitando os direitos fundamentais da criatura humana, que foram muito bem desenhados, escritos na Revolução, na Carta da França, na Revolução Francesa, que estão na Constituição da República Federativa do Brasil, que é a maior lei do país e deve ser estudada e cumprida, porque é uma mão de Deus nos chamando a atenção para sermos corretos, de acordo com as suas leis. Meus amigos, Marcelo Paes Barreto, estamos aqui para não fazer palestra. Vamos acabar com esse negócio de palestra, de pastor, de padre, vamos acabar com isso. Até hoje eu não vi um pastor humilde. A maioria deles são metidos a besta, a saber tudo. Quando um trabalhador do Cristo é humilde, simples, e a primeira tarefa dele é a reforma íntima. Até o fechar a porta do quarto, ele se torna educado. Até em fechar a porta de um carro, ele fecha com educação. E é isso que nós vamos fazer aqui. Do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, eu quero começar esse estudo sobre a plataforma de Jesus para os seus alunos, que na verdade são seus irmãos. Jesus é o governador da Terra há 25 milhões de anos
que ele comanda tudo. E ele veio, reencarnou, exatamente para mostrar como se trabalha as leis de Deus na prática. Não ficou só na teoria. Cristãos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum estareis no reino dos céus. Cristãos, se vocês ficarem igual aos escribas e os fariseus, vocês estão atrasados, não estudaram nada. A cada momento da morte, porque todos morrem, vocês estão reprovados. O Espírito leva toda a sua bagagem, todas as suas obras. Por isso que Jesus falou ao apóstolo Tiago, cada um de acordo com suas obras. E lá, depois da morte, ele continua com a sua individualidade e vai prestar conta de tudo. Nos acertos, ele vai poder continuar trabalhando. E nos erros, ele vai ter que repetir o ano como aluno reprovado para se corrigir. Os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Hoje, a maioria de nós estamos usando os aparelhos celulares para humilhar as criaturas, para fazer julgamentos sem conhecer nada, sem estudar, para caluniar os outros, acusar de crimes, para xingar, usando um palavreado totalmente desconforme com o cristão verdadeiro. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro dos seus interesses pessoais. Todavia eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Isso hoje está acontecendo em todos os setores do nosso querido Brasil. Nas religiões, as pessoas entram na religião, não abraçam ninguém, só os ricos, que são metidos a bestas. Não todo rico, mas é porque surge logo a juizite, que é uma doença terrível, que faz o orgulho subir. Tem criaturas que querem fazer palestras e dizem agressivamente, eu li tudo, mas não aprendi nada. E quando tem reunião, agride seus irmãos. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que,
sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. O cristão é diferente, por isso que Lucas adivinhou ao colocar esse nome nos cristãos, aqueles que estudam e seguem à risca os ensinamentos de Jesus. Olha, todos se considerarão um dia filhos do mesmo Pai. Por enquanto nós nos consideramos filhos da riqueza, da metidez à besta, fazer plástica. Olha as pessoas, que ignorância! Elas querem fazer plástica para fingir que tem menos idade, desrespeitando as leis naturais, ficando horríveis e mentirosas. As pessoas querem usufruir do materialismo selvagem que está aí. Elas adoram dizer que têm religião, mas não estudam de 1 a 4 horas por dia, todo dia, até aprender a fazer, a empreender a sua reforma íntima, em vez de ficar apontando o dedo para os outros. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Falou isso Allan Kardec no livro Obras Póstumas. É o livro que foi publicado depois da sua morte, com os textos que ele escrevia. Nesse livro ele colocou que só quando houver um casamento harmônico nesse triângulo é que a sociedade vai viver em paz. A fraternidade vai ser a base da nossa vivência. Todos vamos nos tratar como irmãos. Todos são iguais perante as leis. E todos terão a liberdade para fazer o que a lei lhes permite. Tanto a lei de Deus, quanto a lei do Estado Democrático de Direito, que também é de Deus. Vejam, agora tem uma turma de ignorantes que querem bagunçar a sociedade, dizendo que eles têm o direito de falar o que quiser, de expressar o que quiser. Não tem. É por isso que depois, em outras encarnações, vão vir mudos. Porque usaram a sua voz para agredir os outros, para fazer calúnia, para cometer crimes, para fazer xingamentos indevidos. Usaram a sua língua como se fosse um fogaréu. Quando a boca está fechada, ele está queimando por dentro. Quando abre a boca, queima os irmãos e a sociedade. Nós temos que mudar essas posturas. E aí diz Allan Kardec nesse mesmo livro, agora no quinto livro da coletânea, a Gênese: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra. Progresso moral é estudar aonde é que está a moral. Está nas leis de Deus e nas leis do Estado Democrático de Direito. Estudá-las para saber na ponta da língua. Moral é o que nos diz os estudiosos do direito. É entender as leis e cumpri-las com fidelidade em todos os momentos da vida. É procurar ser ético, respeitador de tudo e de todos. É procurar ser honesto, direito, e só fazer ao próximo o que gostaria que fizesse consigo. É a frase mais profunda da reforma moral. Só fazer com o próximo
o que você gostaria ou ficaria satisfeito se estivesse sendo feito com você. É isso que é reforma moral. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões. Refreando as paixões. As paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reúnam a concórdia, a paz e a fraternidade. Então, somente esse progresso é que vai fazer com que nós comecemos a trabalhar a concórdia, que quer dizer respeitar, ser educado, sereno, brando, pacífico, misericordioso. A paz, só existe a paz onde existe educação moral e cívica e a fraternidade verdadeira. Então o Espiritismo, assim como Jesus, veio mostrar que nós temos que estudar, nós temos que modificar os nossos padrões de vida para nos educarmos. E a reencarnação é uma vinda à Terra para você se educar. Por isso que está aqui, pedagogia divina, estudo e conhecimento, conhecereis a verdade. E essa verdade, se for conhecida, entendida, assimilada pedagogicamente, vai te ajudar a você se reformar, a ser um homem integral, uma mulher integral, a ser uma criatura do bem. Você vai entender o que é o bem, antes de ficar fazendo palestras, seminários. Você primeiro tem que saber o que é o bem, a justiça, o que é a reforma moral, a reforma ética, a reforma íntima, de você, não é dos outros, não. Ler estudando metodicamente, no mínimo por 3 horas diárias. Não tem outro caminho. Deus nos criou para isso. História, filosofia, ciência, as leis divinas e humanas. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o nosso mestre, é o espírito mais preparado que veio à Terra para deixar os ensinamentos corretos para nós. E avisou que viria logo depois o Consolador prometido, o Espiritismo. Ciência, filosofia e profunda religião para nos mostrar como viver as leis de Deus, nas leis de Deus. Não é porque você foi eleito deputado que você chega lá e você pode falar o que quiser, falar as asneiras que você está falando. Não é porque você estudou numa faculdade que você é sabichão, não. Eu conheço gente que fez faculdade e até hoje não leu um livro completo. Eu conheço espíritas que estão há 40 anos trabalhando em casas religiosas e que nunca leram um livro completo, mas adoram falar. Eu conheço magistrados que se arvoraram de ser o representante do cristianismo e do espiritismo, que são a mesma coisa, e criaram uma facção, quer dizer, estão trabalhando igual terroristas. Querem desmoralizar a doutrina espírita. Quando o espiritismo veio completar o cristianismo na sua linha pedagógica, na sua única linha pedagógica. Então está aqui, rapidamente, nós temos que estudar o povo sumeriano, o egípcio, o grego, Hammurabi, Moisés, Sócrates, Platão,
a Bíblia, o Velho Testamento, Allan Kardec, Zeus Van Tuyl. Temos que estudar Jesus na sua completude, os mandamentos, a Hammurabi, a lei natural, a Constituição da República Federativa do Brasil, a Carta da França, da ONU, os Códigos Civil e os Estatutos. O Livro dos Espíritos deve ser estudado 6 vezes numa encarnação, mas não é lido uma página por semana, não. Ele tem que ser estudado de 1 a 4 horas todo dia, na sequência. E tem que reler 6 vezes, 2 vezes o Livro dos Médiuns, 8 vezes o Evangelho. É o maior tratado de reforma moral que existe sobre a Terra. O Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, 4 vezes, e a Gênesis. E aqui vários autores que nós colocamos, Leon Denis, Emmanuel, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Camilo, André Luiz, Hermínio Miranda, Martins Peralva, e mais alguns, porque nem todos são confiáveis. Cuidado com o pessoal de agora. Cuidado. Não compre qualquer livro. É preferível pegar os antigos, que são responsabilidade da Federação Espírita Brasileira. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. É verdade. Hoje, a maioria de nós estamos transformando a religião, todas as religiões, em altares de pedra para o camarada gritar, aparecer, igual esse magistrado de Minas Gerais. E ganha dinheiro, cobra 10 mil para fazer um curso, quando Jesus nos deu tudo de graça. É só você estudar e passar a ter disciplina, coragem para se reformar, para se reeducar, para ser um indivíduo responsavelmente cumpridor das regras, das leis. Então nós temos aqui uma série de chamadas que são feitas pelo Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, exatamente nos chamando a atenção para que a gente se torne um verdadeiro cristão. E o cristão é aquele que estuda e segue as leis que foram deixadas por Jesus e trazidas pelos espíritos superiores para nos ensinar. Então, nós temos aqui hoje um coração. Geralmente os corações estão vazios, porque as mentes estão vazias. Daniel Goleman, um médico americano, escreveu há 20 anos atrás o livro Inteligência Emocional. Nós compramos a primeira edição e lemos na época todos os livros dele. Ele, na verdade, queria falar que você tem que educar o espírito, que se a sua inteligência não foi educada através do seu raciocínio, das suas emoções, dos seus sentimentos, você vai se tornar um indivíduo vazio e cheio de lixo dentro da sua mente e que vai causar doenças gravíssimas em você, esse lixo podre que nós estamos colhendo. O problema, dizia Daniel Goleman, o problema é quando o ressentimento se torna constante a ponto de definir um estilo pessoal antagonístico. Então, quando você está com a mente vazia, você cria esse estilo pessoal contrário a tudo. Você vai brigar com tudo, reclamar de tudo, acusar, botar o dedo nos defeitos de todo mundo. Você vai ser um indivíduo encolerizado, estressado, doente e destrambelhado. Ou seja, o seu espírito está totalmente desorganizado. Aí nós vamos saber que não existe o capeta, não existe o diabo,
Existem espíritos desencarnados que são filhos de Deus, mas que estão no caminho errado. E eles se aproximam de nós pela sintonia, porque estamos vazios, cheios de cóleras. Quem é que vai se aproximar de nós? E aí nós vamos nos juntar para fazer uma opção de crimes, de bobagens, como nós estamos fazendo. Como vocês estão vendo essa vergonha na internet, das fake news, essa vergonha de criaturas seguindo os políticos que são, na verdade, terroristas. E aí você vai ver o que Daniel Goleman quis dizer. Jesus já tinha falado sobre isso. O homem mau tira do tesouro do seu coração as coisas más. Ninguém tira da mente o que não tem. Ele falava coração, mas hoje nós sabemos que é a mente. Ninguém tira da mente o que não tem. Por isso que a maioria faz a palestra e quer ir embora correndo. Porque ele pegou só aquela página, botou lá no Data Show e acabou. Não sabe mais nada. Se você quiser pesquisar a vida dele, ele fica com a raiva danada. Fica emburrado. Então, Daniel Goleman descobriu que dentro dessa mente, o que tinha? Altos e baixos. É quem não estuda nada. Ora está nervoso, ora está calmo. Ora quer beber, ora não quer beber. Ora quer brigar com todo mundo, ora quer paz. As pessoas que estão assim, vazias, que não têm um roteiro de caminhada, que não sabem por que são filhos de Deus, que não conhecem as leis de Deus, eles ficam entregues a qualquer urubu que pousa na sua mente. Então, altos e baixos, queixosos, mal-humorados, isso é doença. Ciumentos, invejosos, observador maledicente. Observador maledicente. Olha os defeitos de todo mundo, menos os dele. Pessimista, briguento, orgulhoso, complicado. Essas pessoas são complicadíssimas. Inconformado, azedo, mal-humorado, julgador, melindre. É um carente por dentro, ele não tem nada de bom. O que vai surgir nele, disse o médico Daniel Goleman na época, doenças no corpo mental, no corpo espiritual e doenças no corpo orgânico. Ele até na época falou sobre as células cancerígenas, que a mente estragava aquelas células. A mente ruim, maledicente. E aí, esse indivíduo é um destrambelhado, sem diálogo, sem rumo, doente e com depressão. Aí entra o processo obsessivo que a ciência espírita trouxe. No livro dos médiuns, no Invisível de Leon Denis, e vários autores, Martins Peralva, Herculano Pires. Então, nós temos que fazer a limpeza do coração. Assim sorriu e explanou Jesus, quando ele conversa com Sara, nesse livro Jesus no Lar, a esposa de Benjamim. Assim é a revelação celeste no coração humano, Sara. Se não purificamos o vaso da alma, você tem que limpar o vaso da alma, tirar as ervas daninhas, o lixo. O conhecimento não obstante superior confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho
É aqui que está o problema hoje. A gente vai uma vez por semana lá na religião, com uma pressa tremenda, uma vez, 1 hora por semana. Aí voltamos para o mundo, o pouquinho que às vezes a gente recebe lá, nós misturamos com as coisas do mundo. Nós estamos cheios de orgulho, de vaidade, de inveja, de pessoas que são briguentas. Pessoas que são briguentas. Lá no Rio Grande do Sul, depois da pandemia, muitos estudiosos da doutrina espírita e do catolicismo falaram. A pandemia veio nos mostrar que a maioria de nós não conhece, nunca leu Jesus Cristo. Olha quanta coisa ruim que surgiu na época da pandemia, dizendo que as vacinas não funcionam, que a ciência é mentirosa, que o certo era dar um golpe de Estado para matar uma porção de gente. Olha quantas infâmias nós praticamos. E ajudar mesmo, a maioria nem queria ajudar. Então, vai se misturando isso aqui, vai virar o quê? Restaurar o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Quer dizer, nós estamos cada vez mais adiando o trabalho. Ainda bem que não existe inferno. Quando você desencarna, você vai num momento próprio, numa cidade espiritual própria, numa universidade, num hospital próprio, lá no mundo espiritual, você vai ter a oportunidade com seus mentores, seus familiares, de examinarem a sua vida. Está tudo anotado. E aí você vai ver quanto tempo você perdeu. Quanto tempo você perdeu na encarnação que você acabou. Porque todo mundo vai morrer. E a morte é só do corpo de carne. O espírito continua com todas as suas obras. Aí que ele vai ver que ele vai ter que reencarnar quantas vezes necessárias forem, como aluno reprovado, para começar tudo de novo. Como é que ele vai fazer essa limpeza do coração? Jesus está aí, o cristianismo completo está aí, processo de organização, ele vai limpar o coração e a mente, vai usar bombril, detergente, água sanitária, palha de aço para limpar o coração. Depois que o coração estiver limpo, ele vai começar a estudar. É aí que ele vai começar a estudar e vai começar a implantar aqui dentro, nesse terreno agora limpo, ele vai plantar as leis de Deus e as leis do Estado Democrático de Direito. Jesus deixou para nós a implantação das bem-aventuranças. Aí nós vamos ter que começar pela humildade até chegar à pacificação. É aí que nós vamos nos tornar um cristão de verdade. Então nós temos a matéria, nós temos o início do trabalho e nós temos os ensinos de Jesus para serem o nosso guia, nosso modelo. Nosso instrumento de trabalho são os ensinos de Jesus. Aí Jesus veio nos mostrar a integração da mente com o coração, estudo e trabalho, a disciplina e o amor. Então nós vamos ter que trabalhar a disciplina e o amor para nos tornarmos uma criatura cristã de verdade. Então aqui nós temos a força de vontade, a ordem na sequência, o respeito, a submissão, a perseverança e a certeza que não são fáceis.
o conhecimento, o estudo, a aplicação e o exercício. Vamos ter que começar a estudar e a aplicar. Por isso que os profissionais vão fazer estágio. Porque eles vão começar a aplicar as teorias na prática. Experimentar, tomar gosto, sentir. Ele vai verificar que o melhor é ser direito, honesto. O melhor é ser resignado, cumprir todas as leis e os limites que as leis impõem. Ninguém tem liberdade total para nada. E a vivência e a adaptação. Então, entendido, reformado, ele começa uma prática correta da vida. E aí nós vamos ver o coração que Jesus imaginou para nós. Essa nova organização, o amor integral, a plenitude, a sabedoria. É o tear divino. Nós começamos pela humildade, o choro, a mansidão, a fome de justiça, a misericórdia, o coração limpo, até nos tornarmos um pacificador, que Jesus disse, serão reconhecidos como filhos de Deus. Então Jesus vem mostrar que a terra era um local de trabalho para a pacificação, a paz, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, não tem que separar ninguém. Não existe a melhor religião. Hoje nós poderíamos ter só uma religião, o cristianismo completo, com os mandamentos, com Jesus e com a doutrina espírita, que veio completar o cristianismo. E aí você vai ver um coração cristão. É o nosso sonho, é o sonho de Jesus, que já se passaram 2000 anos. E ele sabe que um dia nós vamos segui-lo. Quando nós soubermos domar a nossa teimosia. E aí nós vamos ser obedientes, cautelosos, respeitadores, estudiosos, afáveis, descomplicados, benevolentes, resignados, cuidadosos, precavidos, bondosos, benignos, quer dizer, educados, doces, benignos, coerentes, serenos, atenciosos. Isso tudo quer dizer educado, é o cristão de verdade. Aí é que vai aparecer a fé raciocinada. Aí ele está preparado para praticar o bem de verdade. Isso é a universidade de Deus. E aí o problema não é apenas de saber, é o de reformar-se, cada um para a extensão do bem. Aperfeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Emmanuel, no livro Pão Nosso, 1950. E aí o próprio Emmanuel fala o que nós temos que fazer todos os segundos de cada dia. Nós vamos ter que treinar a compreensão para aprender a perdoar. Treinar a tolerância para aprender a aceitar. Treinar a atenção para aprender a dialogar. O respeito para a educação. A renúncia para a doação. É aqui que nós vamos ver, daqui a 400 anos, 800 anos, depois de muitas e muitas reencarnações, é que nós vamos chegar nesse ponto. Se formos perseverantes, se formos estudantes responsáveis, se quisermos estudar de verdade os livros sérios, relê-los, estudá-los de 1 a 4 horas por dia, repetir as leituras, pesquisar
nos outros livros sérios. Parar de ouvir criaturas que não sabem nada. Quando nós tomarmos a atitude de um estudante competente, aí nós vamos nos tornar bons de verdade. E vamos começar a caminhar com firmeza pedagógica divina para subir os degraus da perfeição que Jesus nos mostrou em todos os seus trabalhos. Que o coordenador do planeta Terra, que é um planeta de educação, de provas dificílimas, para incentivar os seus alunos a se reformarem, quem não quer se reformar pelo amor, vai ter provas difíceis. Então, nós temos que um dia saber que um dia nós vamos mudar a face desse planeta para deixar de ser um planeta de provas e expiações, violento, deseducado, de quem não quer estudar, onde a ignorância está predominando, até nos seios das religiões. Mas aí, daqui a 800 anos, nós vamos começar a colher os frutos desse amor. Nós fomos criados para amar. Nós fomos criados para exercitar o amor, para dar, para receber, para só viver amando. Não tem um espaço na lei de Deus para a violência. Até os inimigos Jesus mostrou para nós. Por isso que nós temos que estudar os 28 capítulos do maior tratado que existe sobre a terra, de reforma íntima e moral embasada no cristianismo, competente, sério e pedagógico, profundamente pedagógico. Aqui estão todas as respostas que necessitamos para irmos nos enquadrando no caminho para o bem, para sermos um homem de bem, uma mulher de bem, para sermos um homem que pratica em toda a sua essência a lei de justiça, de amor, de caridade, de respeito a tudo e a todos, transformando todos os aparelhos que ele está autorizando vir até nós em meios de melhorar a paz que precisamos implantar em nosso planeta. Fora do estudo, fora do trabalho de reforma íntima, de reforma moral, não tem outro caminho. Procuremos nesse novo ano nos matricular no colégio do cristianismo e sermos um aluno responsável, estudante responsável, aprendiz responsável, para nos tornarmos um operador muito sério, competente da obra de Deus. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção. Todos os nossos trabalhos no Instagram, no Facebook e no YouTube. E sempre à disposição, aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, para que o estudo se torne um momento importante para sempre em nossas vidas, a fim de que nos tornemos criaturas efetivas do bem, como filhos verdadeiros de Deus. Um abraço fraternal a todos. Muito obrigado pela atenção.